Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Giana. Eu vou fazer uma retomada dos conteúdos dessa lição número 3, tá? Eu espero que sirva, né, para vocês, que vocês aproveitem bastante essa retomada. Vou procurar falar um pouco em espanhol, né? O conteúdo ele é bem fácil e falar um pouco em espanhol. Então, começamos, né, essa introdução que é comunicando-se, né? Tem duas formas de se comunicar em espanhol, né, assim como o português. Então, nós temos o tratamento informal, né, que vocês podem usar o tu e o vos. No caso do tu, nós temos, eu tenho aqui alguns exemplos, que é de donde eres, né, que seria, na verdade, de donde eres tu. Eu tenho outro exemplo, né, que é eres extranjero, o sea, eres tú extranjero. Bueno, y hay también vos, que es también informal, que yo tengo algún ejemplo que de dónde sos, o sea, de dónde sos vos, ¿no? E a outra pergunta seria, sos estrangeiro? Né? Então, são as duas formas informais, né, que a gente tem para usar no espanhol, o tu e o vos. Nós temos aqui né, a linguagem formal, né, como eu disse, ela é bastante parecida com o português, que no caso ela corresponde ao usted ou ao de, né, que seria uma abreviação de usted. Nesse caso, muitas vezes se compara muito a você, tá? Mas ele serve como você e ele serve também como aquele tratamento que eu faço uma comparação com o português, aquele tratamento que vai ser, como é que se diz? Que vai ser do senhor ou do senhora, tá? Então, de donde es usted? Né? E es usted estrangeiro? Ou seja, então, que fique, né? Tá bem claro, tá bem explicadinho. Tanto o informal como o formal a gente vai ter que, né, usar na questão do espanhol. Aqui nós temos uma pergunta, né, que geralmente é bom na questão da comunicação, que é perguntar sobre o lugar de residência. Ou seja, aonde resides? Então, onde vives? Né? Vivo em México. Então, aqui eu coloquei um exemplo de eu sou Coral, sou espanhola, pero vivo em Londres. E tu, onde vives? Né? Então, tem um tratamento aqui informal que está representando o tu, no caso. Né? Aí, eu vivo ao sul de Londres, cerca de Brighton. Né? Depois nós temos, eu vivo a leste de Londres, em Hackney. E eu vivo em Londres. Então, tem três exemplos, né? Como que você faz a pergunta para poder se comunicar e a sua resposta também, certo? Nós temos aqui também outra que é perguntar sobre a nacionalidade. Então, de onde eres? Sou de Brasil. Independente de qualquer país onde você more, onde você viva, né, a pergunta sempre vai ser a mais corriqueira, vai ser a mais simples, que é de onde eres? Então, sou de Espanha, sou de Argentina, sou de Inglaterra, sou de Irlanda. Então, é uma pergunta básica e uma resposta também bastante básica. Aqui nós entramos já, né, retomando o conteúdo, como eu disse, os substantivos. Então, eu coloquei uma imagem, né, para exemplificar, né, que os substantivos também não são muito diferentes, né, desses substantivos em português. Então, tem os substantivos são personas, animais e coisas. Né? Aqui eu tenho representado uma pessoa que é Juan, ele pode ser abogado, pode ser homem, né? No caso do perro, Benji e el lápis. Aqui tem umas regrinhas bastante básicas que é interessante que vocês saibam, por exemplo, que são dicas, né?
quando se usa um e quando se usa outro, ou seja, quando são masculinos e quando são femininos. No caso, são masculinos aqueles terminados em aje e em ambre. Então, todas as palavras terminadas em aje e em ambre, né, elas são masculinas. Então, eu tenho exemplos aqui que são: La playa de Copacabana tiene un paisaje esplêndido, né? Que é a praia de Copacabana tem uma paisagem esplêndida. Eu procurei colocar a tradução embaixo para que vocês facilitassem melhor o trabalho, né, de compreensão de vocês. O próximo exemplo seria: Gabriel le llevaba los dos rollos de alambre que pediste. Né? Então, Gabriel levava os 2 rolos de arame que pediste. Então, nós temos 2 exemplos com a terminação aje, volto a frisar, ele é masculino, tá? E o ambre, que seria alambre, né? Que ele é masculino também. Prosseguindo, nós temos: são masculinos também as cores, os dias da semana, os meses e os números, né? Então, são dicas bem sucintas assim para que vocês retomem esse conteúdo. El verde de tus ojos me encanta, né? O verde dos teus olhos me encanta. Todos os martes tenho classe de inglês. Todas as terças-feiras tenho aula de inglês. El enero foi um mês de muita neve em Espanha. Janeiro foi um mês de muita neve na Espanha. Lo mejor de los atletas es el 4. Então, o melhor dos atletas é o número 4. Então, nós temos todos eles estão marcados em rojo, né, em vermelho, que é para mostrar para vocês, né, que todas as cores, é bem fácil de fixar, todas as cores, os dias das semanas e os meses e os números, eles são masculinos. Nós temos aqui, no caso, quando eles são femininos, que são aqueles terminados em umbre. Isso são regras, volto a frisar, são regras básicas, certo? Então, las costumbres de los japoneses são raras. Os costumes dos japoneses são esquisitos, né? Depois a gente tem uma exceção, né, que é el alumbre, que é a iluminação. Nesse caso, essa exceção, ele é masculino, certo? Depois nós temos, são feminino os nomes das letras, la A, la B e por aí em diante, certo? Aqui eu coloquei uns exemplos de substantivo heterogenéricos, ou seja, são substantivos que possuem gêneros diferentes, tá? No caso, quando a gente estuda os substantivos, é interessante no espanhol nós sabermos disso, por quê? Porque eu fiz uma breve tabela, né, para fazer essa comparação. A palavra em espanhol, se ela é feminina ou masculina, e a palavra em português. Muitas vezes, ou geralmente, em espanhol ela é feminina e em português ela é masculina, né? Tem uma série de exemplos, seria interessante para vocês também, vocês procurarem mais palavras heterogenéricas para que vocês tivessem uma ideia para poderem trabalhar melhor com o substantivo em espanhol, tá? Então, nós temos aqui uma coluna de espanhol que é la sonrisa, né? La miel, la sangre, la sal, la nariz, que são todas femininas, né? No caso do português, eles são masculinos. E, novamente, la sonrisa seria o sorriso, né? Em português. La miel seria o mel. La sangre seria o sangue. La sal seria o sal. La nariz seria o nariz. Então, eu coloquei algumas palavras, né, em feminino em espanhol, que no português são masculinos. No caso, aqui nós temos la costumbre, também, que eu coloquei, né, em português é o costumes. El origen, que é uma palavra masculina em espanhol, ela vai ser feminina em português, então vai ser a origem.
Isso aí é bom vocês terem muito cuidado com isso. Eu deixo uma dica que procurem mais palavras heterogenéricas, que vai facilitar bastante o estudo do substantivo em espanhol. Aqui nós temos os artículos indeterminados, né? Eu dividi em definidos e indefinidos. Definidos masculinos, singular e plural. No caso do masculino singular, nós temos o el. No caso do masculino plural, é los, né? Nós temos o feminino singular, que seria o lá, e o feminino plural, que seria las. No caso dos indefinidos, nós temos o masculino singular, o masculino plural, unos, o feminino singular, una, e o feminino plural, unas. Ele é bem simples, está bem sencillo, né? A forma como está explicado é bem fácil da gente gravar. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, do masculino e feminino. No caso do perro, né, eu posso usar no singular tanto el perro manso como um perro manso, né? Eu posso usar no caso do feminino, eu posso usar a silla, que é a cadeira, né? Como está aí bem claro. Eu posso usar la silla bonita, como posso usar una silla bonita. No caso do plural, no masculino, nós temos los perros mansos, né? E unos perros mansos. No caso das sillas, nós temos las sillas bonita e unas sillas bonitas. Também ele é bem simples, né, de se fixar. No caso os adjetivos. Os adjetivos também, né, eu sempre faço a comparação com o português. Ele não é muito diferente, né, porque ele serve... Os adjetivos servem, né, para caracterizar um substantivo, né, dar ênfase a um substantivo também. Então, eu coloquei essa figura que tem alto, baixo, rubio, contento, contenta, baja, jovem, inteligente. Então, são características, né, que vocês já viram na unidade também, né, que vai caracterizando as pessoas, se é gordo, se é magro, né? É bem simples também isso aqui. Bom, entramos agora nos numerales ordinales. Nesse caso, eu também coloquei essa imagem mais ou menos para fazer um resumo, né, para não ficar, né, a gente ter que retomar todos os números, certo? Então, aqui, os números ordinales se utilizam para indicar el orden. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, octava, sétima, sexto, quinta, noveno, décimo, undécimo e duodécimo. No caso de undécimo, né, a sequência dele, ele é duodécimo, trisdécimo, ou seja, sempre vai ter a última, vai ser sempre o mesmo a finalização da palavra, né? Então é bem fácil, só vai acrescentando o número. Depois a gente tem 13º, né, que são outros números ordinais, 14º, temos aí 15º, 16º, 17º, né? Ele não tem mistério, ele vai mais ou menos, é só pegar primeiro, né, no caso do 13º, e depois vocês vão só acrescentando, ele tem quase a mesma grafia, né, na sequência. Depois, 20º, né, seria 21º, 22º, 23º e assim por diante. Depois nós temos 30º, que seria 31º, 32º, 33º. E então, por aí adelante, todos os números mais ou menos, esses são bem fáceis, ¿no? É uma questão de mirar, de saber como se escreve e está tudo bem. Pero
há uma coisa que temos que prestar atenção. É muito importante nós prestarmos atenção nisso aqui. Os ordinais primeiro e terceiro, delante de um substantivo masculino singular, sofrem perda de la O final, passando a ser primeiro e terceiro. Ou seja, o que ele quis dizer? Que os números ordinais, né, primeiro e terceiro, na frente de um substantivo masculino singular, eles vão perder, né, a O final. Então, eles passam a ser escrito, vamos dizer assim, primeiro e terceiro. Diz, observa os exemplos na seguinte tabla. O que é incorreto fazer nesse caso? Esse primeiro dia em punta. É incorreto. O correto seria es mi primer dia em punta. Certo? O incorreto seria estamos no terceiro quarto. Não. O correto seria estamos no terceiro quarto. Certo? Então tem que ter muito cuidado com isso quando se usa primeiro, quando se usa terceiro. Aqui nós temos, quando está delante de um substantivo feminino, não passa nada. Lo mesmo sucede com o masculino plural. Observa os exemplos. Então, essas exceções tem que prestar muito atenção, né? Porque no caso tem tanto para o masculino como para o feminino. No feminino não acontece nada, né? Então, tem casos. Então, aqui nós temos dois exemplos que é a primeira vez que viajo. Aí eu já estou usando primeira em vez de primeiro, né? Depois nós temos, os primeiros anos de minha vida estão registrados neste álbum. Então, nós temos primeiros e primeira. Então, retomando, quando ele está à frente de um substantivo feminino, não acontece nada. Ele pode ser, ele segue, vocês podem colocar como primeiro, como terceiro. E assim, tem exceções no caso também do masculino plural. Bom, aqui eu coloquei um personagem, né, que é bastante conhecido dentro do mundo espanhol, vamos dizer assim. Ele é um personagem criado por um argentino e eu coloquei para vocês: começa tu dia com uma sonrisa e verás lo divertido que é por aí desentonando com todo o mundo. Eu espero que sirva para vocês essas dicas, que vocês retomem o conteúdo e muito obrigado pela atenção.